vocês estão presentes. A aula de hoje vai ser uma aula bastante pesada, no sentido de ter muito conteúdo. Então, eu vou pedir para vocês até terem um caderno aí do lado, um livro, alguma coisa que vocês anotem, porque acho que vão surgir algumas dúvidas. Se surgirem dúvidas, é normal, é sinal que vocês estão, pelo menos, me acompanhando ou tentando me acompanhar. Se não tiver dúvidas, alguma coisa está errada. Não é simples, certo? A gente vai precisar agora sair da conversa bacana que estava de motivação, vendo os planetas, vendo as órbitas, vendo as estações do ano, né? Bom, estações do ano eu vou repetir agora, vou falar agora, acho que eu não falei ainda, né? Vou falar agora, mas as fases da Lua e tudo. E agora a gente vai ter que partir para a equação. As equações são fundamentais para quê? Para a gente escrever o passado, claro. Então, se as nossas equações estão corretas, se o nosso modelo está correto, a gente tem uma equação e essa equação descreve aquilo que aconteceu de uma forma correta. Mas muito mais que isso, ela faz com que a gente possa, eu vou pôr entre aspas aqui, prever o futuro, certo? Então, a gente consegue prever aquilo que vai acontecer. É claro que como a gente não controla todas as equações, né, isso aí é bastante impossível, então a gente está sempre com aproximações, né, a primeira aproximação, a segunda aproximação, certo? Então podem acontecer coisas que a gente não controla. A questão da guerra espacial aí, quando o pessoal estava mandando foguetes, tá certo? Muitos foguetes explodiram, pessoas morreram, astronautas morreram porque alguma falha aconteceu. Normalmente não é falha na questão da teoria da gravitação, mas porque um fio lá no sistema de pressurização da cabine deu curto-circuito, quer dizer, o cara calculou errado, também é um cálculo que ele tem que fazer, ele pega o fio, calculou errado, ou o fio que ele calculou certo, mas estava com defeito, tá certo, aparece, então complica a nossa vida, né? Um dos acidentes mais graves, teve vários acidentes espaciais aconteceram, mas um dos mais impressionantes de todos foi numa nave americana, aquele que eles chamavam de shuttle, né, um ônibus que levava o foguete lá para cima. Aquele ônibus que parecia um avião, se eu não me lembro era Discovery ou a Challenger, que saiu e que explodiu lá em cima e a gente viu, né? Inclusive, para quem faz física, viu uma conservação da quantidade de movimento perfeita, porque ela se dividiu assim. Então, os coitados dos astronautas não tiveram nem tempo de entender o que aconteceu, né? Mas, então, a gente precisa das nossas equações, as nossas equações, dentro do que a gente consegue fazer, certo? Elas vão nos dar diretrizes, vão nos ensinar como colocar satélite. Eu vivo sempre falando de como colocar satélite, porque colocar satélite em órbita é o suprassumo da nossa inteligência, né, humana, certo? Para você colocar um satélite em órbita, você precisa de muitos outros conhecimentos, outras formas de conhecimento, né? Manter o satélite lá em cima, quem mantém é a gravidade da Terra. Mas para você levá-lo naquela distância e aproveitar aquilo ali, para o nosso conforto, é realmente algo especial. E o satélite, o que ele está fazendo lá em cima? Ele está, basicamente, como se tivesse um rádio, ele está lá em cima recebendo informações e depois retransmitindo essas informações para outro lugar, né? Então, isso é realmente o que marca, assim, se a gente tiver que escolher um exemplo da nossa inteligência, né, como seres vivos, é a questão dos satélites, tá certo? Bom, então vamos lá. Vamos continuar no finalzinho da apresentação passada para eu mostrar a questão das... Mais alguém chegando? Não, né? Para eu mostrar a questão das estações do ano, né? Certo? A gente já parava aqui na terceira lei de Kepler, certo? Então é em cima dessa lei que a gente vai hoje
entender por que o Newton ficou famoso, tá certo? Né? Quando ele pega e fala que P ao quadrado é uma constante vezes R ao cubo. Esse daqui é o dado experimental, essas daqui são as medidas, certo? E o Newton escreve uma equação que chega nisso daqui, certo? Quer dizer, muita gente no ensino fundamental lá arruma outras 1000 explicações para a questão de Newton, tá certo? Da equação de Newton, e quando ele vê a maçã caindo, mas a verdade é que ele tinha esse dado, então ele tinha que obter uma equação que chegasse nisso. Se a equação dele não chegasse nisso, estava errado. Estava errado. Bom, então vamos lá. Então, primeira coisa, só a título de informação ainda, né? A Terra está rodando em torno de si mesma, a gente sabe disso. Certo? E ela roda com um eixo inclinado aqui. O que quer dizer esse eixo inclinado? Esse eixo é inclinado com relação ao eixo que ela faz em torno do Sol. São os dois movimentos dela, ela rodando em torno de si mesma e ela rodando em torno do Sol. Ela rodando em torno de si mesma, ela roda em torno de um eixo. Esse eixo aponta para cá. O norte-sul. Norte está aqui. Esse é o norte geográfico. E esse é o sul geográfico. Então, o eixo de rotação da Terra define o norte e o sul. E ela está rodando em torno do Sol, né? Para cá, o Sol está aqui, e esse daqui define um outro eixo de rotação. Uma rotação sempre define um eixo, né? Então, existe esse ângulo de separação aqui. Eles não estão no mesmo plano. Certo? Bom, então, basicamente, a gente já tem dois movimentos da Terra. A Terra rodando em torno de si mesma, a Terra translacionando em torno do Sol, e o Sol que está se movendo em torno da galáxia, então a Terra está junto com o Sol acompanhando o movimento em torno da galáxia. O Sol gira em torno da galáxia porque a galáxia, o centro da galáxia atrai o Sol. E a galáxia está se movendo no espaço aí. Está se movendo em torno de alguma coisa, em torno do ponto onde é o Big Bang, tá certo? Isso daí a gente não sabe direito ainda. Mas a galáxia também está se movendo. Então tem vários movimentos. O primeiro dela a gente consegue calcular, tá certo? A Terra a gente sabe que demora o que a gente chama de dia, que são 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, para ela dar uma volta completa. Muito próximo de 24 horas, né? Deixa eu ver alguém chamando aqui. Pronto, entrou já. Alguém que pediu para entrar aí não conseguiu? Não, tá tudo bem, né? Então, a Terra demora 24 horas para dar uma volta em torno de si mesma. Tá? Como a gente sabe que a Terra tem aproximadamente 40 mil quilômetros, né, certo, no Equador, não sei se já contaram para vocês porque que é os 40 mil quilômetros, daí o camarada tem que fazer em Física 1, né, 40 mil quilômetros, é um número que a gente não pode esquecer, que é a circunferência da Terra. Certo? Então, quando você está num carro que rodou 40 mil quilômetros, é como se você tivesse dado a volta em torno da Terra. É porque um rei francês queria definir o metro, tá certo? Então, ele achou que a definição ideal do metro seria chamar do Equador até o Polo Norte, esse tamanho de arco aqui de 10 mil quilômetros. Então, o metro seria com relação a isso daqui. Como a Terra não é uma circunferência perfeita, essa medida não ficou muito boa, depois tiraram essa definição do metro e puseram aquela definição que durou muito tempo, que era uma barrinha que estava lá em Paris, no equivalente do metro deles, que servia para todo mundo. Certo? Então, a circunferência da Terra é 40 mil quilômetros, 2πr dá 40 mil quilômetros. Ou seja,
Se a gente está aqui às 6 horas da tarde, amanhã às 6 horas da tarde a gente vai ter andado 40 mil quilômetros. Então, essa é uma conta fácil de fazer, e a gente vê que a velocidade é de aproximadamente 460 metros por segundo. Então, quem acha que está parado, não está parado não, está rodando aí em volta do eixo da Terra, 460 metros por segundo, que dá aproximadamente 1.600 quilômetros por hora. Então, só da rotação em torno de si mesmo, né, por causa do dia, o fato do Sol, a gente vê o Sol aparecer, o Sol se pôr, certo? Ver a Lua aparecer, a Lua se pôr, acontece porque nós estamos viajando 1.600 quilômetros por hora. Se for considerar a translação em torno do Sol, certo? A gente vai ver que isso daí já dá 30 quilômetros por segundo. Já mudou aqui, é bem maior, né? Então, só porque a gente está viajando em torno do Sol, a nossa velocidade é de 30 quilômetros por segundo, ou seja, quando eu respiro aqui, só para eu respirar, eu já viajei quase 100 quilômetros, certo? Contando que eu demoro 3 segundos para respirar, né? Numa respiração normal são 100 quilômetros, certo? Ou seja, 108 mil quilômetros por hora. É enorme, né? Enorme essa velocidade, para os nossos padrões, tá? Os nossos padrões. Aí, se eu considerar ainda que o Sol, junto com a Terra, né, o Sol está viajando em torno da galáxia, a gente consegue calcular isso, e essa velocidade do Sol dá 242 quilômetros por segundo, certo? Ou seja, essas velocidades vão crescendo, né? Então, a gente está viajando muito rápido. Muito rápido. Em torno da galáxia, a gente está viajando a quase 900 mil quilômetros por hora, em torno do Sol, a 110 mil quilômetros por hora, em torno de si mesmo, a gente está viajando 1.600 quilômetros por hora. Então, esses números são interessantes, certo? E aí que a gente consegue entender por que acontecem as estações do ano, primavera, verão, outono e inverno, e por que elas são diferenciadas com relação ao hemisfério norte e o sul. Tá? Hemisfério norte, basicamente, México, Estados Unidos, Canadá de um lado, Europa toda do outro, Europa ocidental, Europa oriental do outro lado, né? Turquia, Rússia, Índia, Paquistão, e a Ásia, China, Japão, tudo aquilo ali no hemisfério norte, no hemisfério sul, a América do Sul, todos os países aqui, a África, basicamente, e a Oceania, a Austrália, Nova Zelândia, tudo ali no hemisfério sul. Tá? Esse desenho aqui, ele não tem as proporções exatas, tá certo? Ele está bem representativo. Desenhado assim para representar, não está exato, é para explicar, um desenho explicativo. Porque, veja bem, os números são verdadeiros. Tá? A gente faz uma elipse em torno do Sol, mas essa elipse é praticamente uma circunferência, porque a gente viu lá que a nossa excentricidade, né, a excentricidade do movimento da Terra é 0,07, né? Isso significa que a relação do A com o B é muito pequena. É praticamente uma diferença de 3%, certo? E é o que a gente vê aqui, ó. O eixo maior aqui é uma distância de 152 milhões de quilômetros, da Terra até o Sol. E o eixo menor é 147 milhões de quilômetros. Ou seja, 152 milhões de quilômetros por 147 milhões de quilômetros. Isso daqui dá uma diferença só de 5 milhões de quilômetros. Certo? 5 milhões de quilômetros em 150 milhões de quilômetros é basicamente 3% que eu falei para vocês que era essa diferença aqui. Certo? Basicamente 3%. Então, não é essa diferença entre as distâncias dos eixos que causam as estações do ano. Por essa diferença aí, haveria uma pequeníssima variação de temperatura, variação de exposição ao Sol. Certo? Não é isso. O que causa as estações do ano é
essa inclinação do ângulo de rotação com relação ao ângulo de translação. Então, aqui, ó, ficou bem representada, porque a Terra está rodando assim. Fazendo esse movimento. Então, quando eu falei que o desenho é só representativo, é porque, na verdade, esse dia aqui está muito mais próximo desse dia aqui, né? 21 de junho e 3 de julho é uma semana, grosso modo, então ele está bem próximo aqui, tá certo? A gente tem 52 semanas, então tudo tem que dividir em 52 semanas, ele tem que estar aqui. Se eu pusesse aqui, ficava meio confuso, então por isso que o desenho ficou mais para lá, tá certo? Tá? A mesma coisa aqui, 21 de dezembro e 3 de janeiro, então esse negócio está bem mais próximo aqui. Certo? E esse eixo aqui também é para ser igual, né? Então não é exatamente essa posição aqui, tá certo? Seria uma outra posição. Essa linha verde aqui, ó, tem que ser igualzinha a essa daqui. Tá? Então, nessa inclinação, o que acontece? Quando a Terra está rodando para cá, assim, bom, apesar que isso daqui não faz diferença aqui, o lado que ela roda, né? Ela roda assim porque o leste é o que aparece primeiro, né? Então, o leste é o que toma o sol primeiro. Está lá por trás, vai vir o leste, vai vir o oeste, então ela está rodando nesse sentido. E o que acontece? Aqui nessa situação, esse hemisfério, que é o hemisfério sul aqui, ó, é dividido para cá, né? Esse hemisfério sul recebe muito mais raio de sol do que o hemisfério norte. Inclusive, nessa posição aqui, tem um valor aqui que não pega sol nenhum. Certo? E tem um valor aqui que pega sol às 24 horas no dia. Tá? Tem que imaginar uma esfera aqui rodando, certo? Então, claro, a parte que fica para trás é a noite, né? E depois ela vem e aparece aqui e toma sol o dia inteiro. E aqui em cima toma pouco sol. Então, para um valor aqui, um certo ângulo, que daí é, porque como é uma esfera, vai ser uma certa região lá, que é definida como um círculo polar, que acontece em cima e embaixo, vai ter esses dias aqui, alguns dias em que não recebe sol, aqui em cima. E se você estiver bem próximo aqui, como é que você vê o sol? Você vê o sol diferente do que a gente está acostumado aqui. Aqui você vê o sol nascer, ele passa praticamente sobre a sua cabeça e depois ele se pôr. Quando você está nessa região aqui, não, você vê o sol ali no horizonte, ele faz um pequeno arco ali assim. Para quem está aqui perto do círculo polar. Não vê nada de sol, então fica escuro praticamente às 24 horas do dia. E aqui embaixo é exatamente o contrário, você vê o sol praticamente a pino lá, ele fazendo isso. Então você vê o chamado sol da meia-noite. Aqui é só na região antártica, né? E aqui é para cima do círculo polar. Essa situação toda se inverte quando você está nesse extremo aqui, nesse outro extremo. Certo? Porque aí aqui está, de novo, separado norte-sul. Aqui é o norte que está recebendo muito mais iluminação do sol, e o sul, muito pouco. Então, os dias aqui ficam muito longos, e aqui os dias ficam muito curtos. Tá? Aqui é o verão, então, porque é mais insolação o tempo todo, no hemisfério norte. E é o inverno no hemisfério sul, porque é pouca insolação. Recebe poucos raios. Tá? Então, quando você sai daqui, que é o verão no hemisfério norte, está vindo para cá, do hemisfério você passa para diminuir a insolação, então você sai do verão, você vai para o outono. Certo? O outono, marcado pelo dia sempre 21 de setembro, tá certo? Isso daqui depende um pouquinho, isso aqui varia um pouquinho, né? Em geral é dia 21 de setembro, que é o começo do outono no hemisfério norte, que é o começo do verão no hemisfério sul, certo? Porque a gente está aumentando, então, a nossa insolação. Esse momento aqui em especial é o momento em que o hemisfério
norte recebe a mesma quantidade de sol do hemisfério sul. Né? Vai acontecer um momento assim, claro, né? Você está rodando aqui, você tem uma circunferência rodando, e uma lâmpada lá, chega um momento em que eles recebem a mesma quantidade de sol. Né? Isso é chamado equinócio. Você tem o equinócio 1 e o equinócio 2. Vai acontecer em duas situações. Vai acontecer em dois momentos, porque a gente está dando a volta aqui em torno. Né? Nesse momento aqui também, o hemisfério sul vai receber a mesma insolação que o hemisfério norte. Só que quando eu estou nessa posição que eu estou indo para lá, os dias do hemisfério sul estão ficando mais longos, porque eu estou aumentando a exposição dele, e os dias do hemisfério sul estão ficando mais curtos. E aqui é exatamente o contrário. Nesse momento aqui, os dias do hemisfério norte estão ficando mais longos, estão aumentando a exposição, os dias do hemisfério sul estão ficando mais curtos, certo? Esse ponto aqui, como eu falei, está mal desenhado, está bem aqui perto, nós bem aqui pertinho, é o dia de mais insolação no hemisfério sul. Não é exatamente esse ponto aqui, tá certo? É muito próximo desse ponto, mas não é exatamente esse ponto. E aqui é, então, o começo do verão, para nós no hemisfério sul. Começo do inverno no hemisfério norte, porque é quando ele menos recebe insolação. Minha posição exatamente é esse, que também está, o certo ele está desenhado aqui, né? Mas se não ficava confuso desenhar aqui, então eu ponho aqui, que é a linha de solstício. Essa linha aqui é chamada de solstício. É solstício de verão para o hemisfério sul aqui e de inverno para o hemisfério norte. O sul e de inverno no hemisfério norte. E é o contrário aqui, certo? Aqui é o solstício de inverno no hemisfério sul e de verão no hemisfério norte. Significa o quê? Esse dia aqui é o dia mais longo do ano para quem está no hemisfério norte. É o dia mais curto do ano para quem está no hemisfério sul. Porque os dias aqui, ó, daqui para cá, como eu falei, os dias foram aumentando, recebendo cada dia mais luz, cada dia mais luz. Começa a amanhecer mais cedo e começa a escurecer mais tarde no hemisfério norte. E para nós começa a amanhecer mais tarde e escurecer mais cedo. Até esse ponto. A partir daqui, a coisa se inverte. A partir daqui, o hemisfério norte começa a perder luminosidade e o hemisfério sul começa a ganhar. E inverte a situação. Nesse ponto aqui é o ponto em que está se mudando o mais rápido possível. Certo? Nesse ponto aqui não é o ponto de maior claridade em nenhum dos dois, é quando ele está mudando o mais rápido possível. Eles são iguais, mas no hemisfério norte está diminuindo muito rápido e no hemisfério sul está aumentando muito rápido, né? Que é quando vai começar a nossa primavera. Está começando o outono deles. Até chegar aqui, que é o dia mais longo para nós. Né? Para nós ainda continua a aumentar o dia ainda. E para eles vai diminuindo cada vez mais. Quando chega aqui, o dia mais curto do ano para eles e o dia mais longo para nós. E volta a rodar. Então, são as 4 estações do ano. Certo? Aliás, está tudo marcado aqui. Eu nunca nem tinha visto, mas está tudo marcado aqui, ó. No hemisfério norte é o inverno, no hemisfério sul é a primavera, e aí vai em todos eles. Certo? Bom, espero que tenha ficado claro isso daí. Né? Aqui já mais centrado, né? Mesma figura mais centrada, só escrito em português, tudo. Certo? E marcando, então, solstícios que a gente vê que é quando tem a mesma insolação. Certo? Né? E, então, o valor mais preciso ainda da diferença de distância entre essas duas coisas aqui. Onde ele está o mais próximo possível, próximo é a palavra peri. O mais próximo do Sol é o periélio. O mais longe do Sol é o afélio. Não ao Sol, longe do Sol, sim ao Sol. Periélio, afélio. A Lua rodando em torno da Terra vai ter a mesma coisa, né? A Terra está aqui, a Lua está rodando ali, certo? Tem um ponto em que a Lua está mais próxima, tem um ponto que a Lua está mais longe.
certo? O ponto que a Lua está mais próxima vai chamar alguma coisa de peri também. Não é hélio, porque é o Sol, certo? Então, com relação à Lua, é perilua fica feio, então é perigeu. Perigeu. E o ponto mais longe não é afélio, porque é do Sol, afélua, né? Afeterra, perdão, né? Não é Lua. Não é Lua, é Terra, seria periterra, perigeu, e aqui seria o apogeu. Acho que é apogeu, vamos ver lá se eu não estou errado. Tem uma transparência lá na frente mostrando isso. Certo? A diferença entre periélio e afélio é muito pequena, certo? Aqui é quando você tirou a foto a 147 milhões, como que você vê o Sol, e a 152 milhões de quilômetros. Mesma foto, mesma abertura, tudo igual, ele aparece um pouquinho menor, então você recebe menos luz nessa posição, certo? Mas não é suficiente para justificar as diferenças de temperatura. Tá? Afélio para 5 de julho, periélio para 2 de janeiro, tá certo. Então, exatamente, o periélio vai acontecer aqui, né? Certo? Olha lá, o periélio acontece aqui. Você vê que ela está marcado 5 de janeiro, que é 3 de janeiro, depende um pouquinho, todo ano muda um pouquinho isso, tá certo? E por que muda? Porque muda a equação de Newton, muda a massa da Terra, muda a massa do Sol, certo? Bom, claro que a massa do Sol está mudando, né? Mas essa mudança é tão pequena que não é esse o problema, não. O problema é a interação com os outros planetas, né? Certo? Os outros planetas também interagem. A Terra também está sendo atraída por Júpiter, está sendo atraída por Saturno. Então, muda um pouquinho essa órbita, né? Certo? Vamos lá. Então, se a gente entender bem, os outros planetas, todos eles têm um eixo de rotação em torno de si mesmo, claro, e aqui eles estão representados em comparação com o eixo de rotação em torno do Sol. Então, Mercúrio, por exemplo, não tem praticamente diferença nenhuma, eles são paralelos, uma diferença muito pequena. O que acontece? Quer dizer que em Mercúrio não há estações do ano por conta da inclinação. Só que, se vocês lembrarem, Mercúrio é o planeta que descreve a órbita mais elíptica possível, né? A excentricidade dele é acima de 0,2, né? Acho que é 0,207, alguma coisa assim. Desculpe. Então, é uma órbita bem excêntrica. Então, ele tem todo o planeta no inverno, quando está aqui, todo o planeta esfria e todo o planeta esquenta quando está aqui. É por igual, né? Porque o eixo de rotação é o mesmo. Vênus é praticamente a mesma coisa, né? E Vênus, só que Vênus tem uma excentricidade muito baixa, a excentricidade mais baixa possível era de Vênus, né? A órbita mais circular possível era Vênus. Como o eixo dele, só que o eixo dele é virado para baixo, é o contrário, né? Então, enquanto a gente vê o Sol nascendo no leste, tá certo? Em Vênus você vê o Sol nascendo no oeste. Ele está rodando para baixo, certo? Quer dizer o seguinte, ele roda no sentido contrário. Tá? Mas então, em Vênus não tem estação de ano nenhuma. O ano é igualzinho, inteiro, todos os dias que ele demore para dar a volta dele lá. A Terra, a gente já entendeu. Marte, para variar, é muito parecido com a Terra, certo? Inclusive o ângulo de rotação do mesmo jeito, você vê o Sol nascer no leste também, aí você tem as estações, com a diferença que tem aquele monte de lua bacana lá. Tá? E aí os outros, certo? Júpiter praticamente não tem estação, Saturno vai ter também do mesmo jeito, tá certo? Urano é interessante porque Urano está bem perpendicular. Isso quer dizer o quê nessa órbita? Então, se eu tenho uma órbita aqui, o Sol está lá no meio, e Urano está com o eixo de rotação para cá. Quer dizer o seguinte, essa parte de cima aqui de Urano, certo? Essa parte de cima aqui de Urano, o hemisfério norte, então, de Urano, vai ficar
com verão o tempo todo. E o hemisfério sul de Urano não recebe sol o ano inteiro. Quer dizer, você mora lá em Urano, você quer ir para a praia, você vai para o hemisfério norte. Você quer ficar no friozão lá, você vai no hemisfério sul. Certo? Aqui os dias são as 24 horas do dia deles, eu não sei quantas horas são o dia dele, né? Eu não me lembro de cabeça. E aqui é sol o tempo todo. Tá? Então ficou bacana essa explicação. Da Lua lá, como eu falei, apogeu, perigeu também tem, e pronto. E as estações, as fases da Lua a gente já tinha explicado, né? Certo? Então vamos agora, finalmente, para a nossa parte mais quantitativa, tá certo? Então agora a gente vai parar de conversa para agradar, e agora a gente vai fazer conta como o pessoal da exata tem que fazer, né? Das exatas tem que fazer. Certo? Engenheiro precisa fazer conta, porque a gente precisa fazer cálculo. A gente tem um objetivo de construir alguma coisa. Engenharia é construção, e se você vai construir, você precisa fazer cálculo. Se você não fizer cálculo, vai dar errado. E para isso, eu preciso, então, entender a equação, o modelo que vai me explicar esses resultados de Kepler, e eu vou ver que eu preciso, então, fazer conta. Para fazer conta com força, né, porque a nossa questão toda é essa, é uma força gravitacional, então é o Sol atraindo a Terra e os outros planetas, né? Então, o que acontece com a Terra? A Terra ela é puxada pelo Sol. Ora, se eu fosse escrever a equação, realmente eu teria que levar em conta que Saturno está aqui e também puxa a Terra. Júpiter está lá e também puxa a Terra. E todos os outros. Então seria um monte de vetor aí que a gente teria que trabalhar com ele. Trabalhar com vetor ninguém gosta, né? Não adianta falar que alguém gosta de trabalhar com vetor, porque vetor é muito bacana se tiver que somar 2 vetores. Se tiver que somar 3 vetores, se tiver que somar 10 vetores, já fica difícil. Agora, se for uma função vetorial, é muito pior. Né? E aqui, a força é uma função vetorial. Não tem jeito. Uma função vetorial é alguma coisa do tipo uma função de coordenada x, uma função que depende de x, y e z, né, na direção i, mais uma outra função, eu falei coordenada é componente aqui, de componente y, de x, y e z, na direção j, mais uma outra componente que depende de x, y e z também, na direção k. Quer dizer, isso daqui é extremamente complicado, trabalhar com isso daqui. Então, nós vamos ter que fazer alguma coisa a mais para facilitar a nossa vida, certo? Mas primeiro, vamos lá. Então, primeiro vamos entender o que Newton fez, certo? Newton tinha como objetivo muito claro explicar os resultados de Kepler. Tá? Não só o Newton, ninguém entendia aquilo ali. A gente sabia que era aquele resultado. Os dados não negavam, qualquer um que me disse também ia observar aquilo lá, certo? A primeira lei de Kepler, que é a questão das órbitas elípticas, é fácil de entender por quê? Porque a força é central. Então, é o Sol e a Terra. A interação é entre esses dois. Então, é claro que o Sol puxa a Terra para cá, para o seu centro, e a Terra puxa o Sol para lá. Não tem sentido eu pegar e entender que o Sol está aqui, a Terra está aqui, e o Sol está jogando a Terra para lá. Isso daqui é um absurdo. Então, isso daqui é chamado força central, porque é o centro delas.
Força central vai me dar uma órbita elíptica, por causa daquele cone, lembra? As órbitas são só aquelas coisas que saem do cone, certo? Mais ainda, a segunda lei de Kepler, que é o fato que dA dt é uma constante, sai da onde? Sai do fato que o momento angular se conserva. O momento angular é uma constante. A nossa terceira lei de Kepler é que é o nosso incógnito até agora. A nossa terceira lei de Kepler é que está... Vamos pôr uma constante aqui. E foi isso que o Newton resolveu. E quando o Newton resolveu, que o pessoal faz aquele simbolismo, aquele folclore de que uma maçã caiu, tá certo? Que a maçã caiu e ele viu essa equação. Se a maçã caiu ou não, caiu na cabeça dele ou não caiu na cabeça dele, tá certo? Até aí é muito debatido isso daí. Né? Eu não sei de fato se caiu ou não, porque eu não estava lá. Né? E a imprensa não era uma imprensa muito confiável, tá certo? É muito difícil as notícias chegarem, então não dá para saber até que ponto, aonde que a maçã caiu, se ele estava embaixo da macieira ou não. Isso não é importante. O importante é que ele entendeu por que a maçã caía. Ele entendeu, então, que era essa força, que ele entendeu isso. Ele entendeu isso. Aí ele entendeu isso, que era uma consequência, e faltava a equação. E a equação tem que obedecer isso. Então, ele não fez um experimento para chegar nessa equação. Ele buscou uma equação que me dá isso. É isso que eu quero, é isso que a gente vai provar agora, certo? Não é difícil, é fácil, a gente consegue. Se eu escrevo essa equação, eu consigo tirar quem que é essa constante aqui. E essa constante depois me dá um monte de informações. Né? Mas antes disso, de provar, vou só dar um pulinho na frente e ver que depois que Newton fez, provou tudo, não sei o quê, as pessoas falaram, bom, como é que eu vou provar essa equação, tá certo? E o experimento que ficou muito conhecido é chamado experimento de Cavendish. Cavendish era um outro lord inglês aí, né? Acho que essas pessoas eram muito ricas de família e, bom, então eles tinham que fazer alguma coisa e não precisavam fazer nada para ganhar a vida, ficavam pensando em fazer experimentos. Né? Graças a Deus eles tinham esse tempo para fazer isso e faziam coisas interessantes. Não, Cavendish montou uma balança de torção, certo? Para encontrar aquela fórmula, para determinar aquela fórmula. Na verdade, então, partindo da equação de Newton, né? Você tem duas coisas que você pode falar. Bom, a equação é essa daqui. E daí eu uso o experimento de Cavendish para determinar quem é o G. Porque no Cavendish ele consegue medir isso, ele sabe quem é isso, ele sabe quem é isso, ele sabe quem é isso, então a única incógnita é o G. Certo? Porque as outras coisas ele mede. Não? Ou você faz até uma primeira experiência e fala, bom, eu não sei a fórmula, né? E eu vou mudando a massa, eu vejo que é proporcional à massa. Mudo só isso daqui no começo. Aí você vê que a força varia proporcionalmente com a massa. Quando você põe a massa maior, a força aumenta. Quando você põe a outra massa maior, também a força aumenta, proporcional. Você começa a separar elas, a força vai diminuindo. Então você vai construindo isso daqui. A partir do experimento dele, esse camarada. Que depois a gente usou em várias outras coisas, tá certo? A ideia é que é muito boa. A ideia não é complicada, a ideia, como eu falei, é uma balança de torção. Uma balança de torção, nós vamos, inclusive, aprender a equacioná-las quando a gente estiver falando de oscilação, movimentos oscilatórios, que é o próximo tópico. Certo? Uma balança de torção é um pêndulo. É um pêndulo diferenciado. Um pêndulo é um barbante preso no teto. Né? Pêndulo é isso, um barbante preso no teto. Ele oscila com peso aqui, ela oscila para lá e para cá. Certo?
Esse pêndulo aqui é diferente, ao invés de ser um barbante preso no teto, é uma fita metálica, como se fosse uma trena. Uma trena é uma fita metálica. Certo? Você prendeu ela lá e você tem um peso aqui na ponta, pode ser a própria trena que está lá, e você torce ela um pouco. Se você torcer ela um pouco, o que ela vai fazer? Ela vai ficar oscilando para lá e para cá. Porque você torceu, vai ter uma força de restauração, se você torcer pouco, né? Não, se você torcer muito para deformar a fita, acabou o problema, certo? Aí você deformou, sai da sua linearidade, mas se você está linear ali, você tirou ela da posição de equilíbrio um pouco, ela quer voltar para a posição de equilíbrio. Então ela volta para cá, mas aí ela tem velocidade, ela continua para lá. Chega até o outro extremo, onde a força é suficiente para fazer ela voltar, e ela fica fazendo isso. Então, isso é um pêndulo de torção. Isso já era extremamente conhecido, tá certo? E não era muito difícil, não. A gente equaciona isso simples. O Cavendish usou isso daí, essa chamada balança de torção, então, né? O pêndulo de torção tem uma ponta só. A balança de torção tem a haste aqui e tem uma barrinha, duas coisas aqui, uma barra com duas extremidades. Aí ele coloca uma massa pesada aqui, fixa, pregada aqui no chão, sabe? Ela não pode se mover. E uma outra massa aqui com que ela vai interagir. Ora, a massa azul atrai a vermelha, e a massa azul aqui atrai a vermelha. Então, a atração é no mesmo sentido, ajuda a torcer a balança. A vermelha atrai a azul. Só que a azul não pode se mover porque ela está pregada. Então, não tem... A reação acontece, mas não acontece o movimento. Por quê? Porque tem um prego lá segurando esse trabalho, evitando que ela se movimente, certo? Então, atingir um equilíbrio. Então, é só a vermelha que se movimenta. Então, a vermelha vem para cá, a vermelha vai para lá. E se não tivesse essa fita aqui, elas iam se encontrar. Só que elas exercem uma força para ir para lá. E a fita que está aqui, como se fosse a trena lá, a fita entorta. Então, a fita exerce uma força de restauração. A partir do momento que você tirou do equilíbrio, ela vai para lá, vai para lá, a força de restauração começa a ficar grande. Então, chega um momento que essa força aqui ganha. Certo? Ela vem até o máximo aqui, mas aí a força é grande, ela vai para lá. A força começa a puxar de volta. A força de restauração quer colocar a fita nessa posição de volta aqui. Só que como ela ganha energia cinética, ela vai passar para lá. Aí ela vai voltar para cá e vai fazer isso, certo? Então vai fazer uma oscilação em torno desse ponto. Se eu tiver um raio laser aqui, ó, apontando com o espelho para cá, e tiver jogado para cá na situação de parado, quando estiver oscilando, ele vai me dar uma deflexão aqui. Então, medindo essa deflexão, eu sei o quanto que é essa deflexão que ele causou aqui. Sei qual é o deslocamento. Então, eu sei o quanto que é essa força provocada só pelo fato de serem massas atraindo massas. Então, eu consigo, através desse experimento, né, calcular quem que é aquela constante G. Isso é usado também para verificar a lei de Coulomb. A lei de Coulomb é muito parecida com essa, né? E você faz a mesma coisa, você coloca cargas elétricas ao invés de ser massa, tá certo? Elas interagem e você faz a mesma coisa e você acha a constante de Coulomb. Tá? Essa é uma foto de uma balança verdadeira, esse é o desenho, né? Então é o que acontece. Certo? Você vê que ela está fixa aqui, ela não pode mudar, né? Ela não pode andar. Só essa outra que pode rodar para cá. Certo? Bom, isso daí é só para a gente obter o valor do G aqui na Terra. Certo? Tem um G aqui e verifica essa equação de Newton. Mas aonde que o Newton se deu bem? Certo? Quer dizer,
Ele se deu bem não foi porque ele chutou essa equação, foi porque ele entendeu que ele tinha que chegar na relação de Kepler, certo? Então, sei lá, de repente ele, claro que agora eu vou, uma brincadeira, pode ser até uma brincadeira de mau gosto ou não, mas é claro que ele deve ter tentado G, M1, M2 sobre R1, sobre R3, sobre vezes R, logaritmo, ele tentou várias coisas, depois ele viu que era o R2 que funcionava, né? Bom, é claro que ele não precisa fazer isso, tá certo? Ele era muito mais inteligente que isso, ele colocou uma dependência alfa aqui, encontrou quem que era o alfa e pronto, né? Mas o que ele fez? Ele usou o que ele já sabia sobre força, ele já tinha escrito, né, que se existem forças, a somatória das forças tendo uma resultante, se não for igual a zero, se me der uma resultante, essa resultante provoca massa vezes aceleração, provoca variação da quantidade de movimento para aquele meu corpo que eu estou considerando. Tá? Então, tem o meu corpo, por exemplo, a Terra, ou qualquer outro planeta lá, tem a massa da Terra. Então, a soma de todas as forças em cima dela dá massa da Terra vezes aceleração. Ora, se a força, a soma de todas as forças, é só a força gravitacional que está atuando, só do Sol, eu vou esquecer as outras, porque o Sol é o mais importante, é mais forte, então eu vou dizer que a força que está atuando é essa daqui. Se isso daqui é massa da Terra vezes aceleração, então essa massa aqui cancela, né? Então a aceleração fica Gm2 sobre R2, certo? Então a aceleração que o Newton encontrou da Terra viajando em torno do Sol é Gm2 sobre R2, vezes a constante G aqui. Ora, mas a Terra está fazendo um movimento circular em torno do Sol. A Terra está fazendo esse movimento circular em torno do Sol. O movimento circular, ele tem lá o seu período, né, que é 365 dias, que é um ano. Durante esse ano aqui, a Terra descreveu essa volta inteira aqui, que é 2πr. Então, 2πr, o raio da órbita aqui, sobre o t, é a velocidade que a Terra tem aqui, o módulo dessa velocidade aqui. Esse é o módulo da velocidade escalar, que é constante, porque o período é sempre o mesmo, o raio é sempre o mesmo, e a gente vê isso daí, então essa velocidade aí não muda. Em módulo, só que ela muda em direção, né? Ela está para cá, aqui ela está para cá, aqui ela está para cá, e vai continuando assim, tá certo? Sempre mudando o seu módulo, sua direção e seu sentido, certo? Ora, no movimento circular, a gente já sabe, então, que a aceleração centrípeta, né, a aceleração é um vetor, né, sem ser a centrípeta. A aceleração, em geral, é um vetor que é dv/dt. E esse módulo aqui é constante. Então, essa aceleração não tem a parte linear, tem só a parte radial, né, que implica numa aceleração voltada para o centro, que é a chamada aceleração centrípeta, que vale V2 sobre R. A gente já sabe fazer. O movimento circular era isso. É simples, porque é só você pegar a velocidade que está para cá e depois, num instante, depois a velocidade está para cá, você faz esse vetor menos esse vetor, divide pelo tempo que ela demorou que está aqui, você chega quanto que é a aceleração e ela é direcionada para o centro. Então, a aceleração que entra aqui é V2 sobre R. Então, a gente tinha Gm2 sobre R2 é V2 sobre R. Certo? V2 sobre R. Tá aqui, ó. Então, vamos apagar aqui. Então, é essa equação aqui que ficou.
como eu disse, a massa vai embora, né? A massa da Terra aqui vai embora. Porque é massa vezes aceleração e a força que tinha a massa da Terra aqui. Ou seja, a aceleração, que é V2 sobre R, ficou Gm2 sobre R2. Então, até um R que cancela aqui, se quiser. Só que o V a gente calculou, é 2πr sobre período. 2πr sobre período. Então, aqui ficou simplesmente, né, o M cancelou, e aqui ficou 4π2 R2 sobre T2. Esse R aqui tinha cancelado com esse, né? Então, ficou 4π2 R2 sobre T2, e aqui ficou Gm sobre R. Então, o R passa para lá, fica um R3, e o T2 passa para cá, certo? Então, ficou T2, Gm2, igual 4π2 R3. Ou, se eu isolar o R3, né, se eu isolar o R3 aqui, ó, ficou T2, olha lá, T2 está aqui, T2, Gm2 sobre 4π2. Maravilha, né? Exatamente a lei de Kepler. Certo? Sabendo quem que é a constante agora. Certo? Então, o Newton foi capaz de escrever quem era aquela constante que o Kepler tinha determinado. O Kepler tinha dito que existia. Então, eu, por exemplo, como eu sempre falei, eu não gosto de decorar equação, eu não decoro nenhuma equação. Então, eu já dei esse curso aqui várias vezes e eu não decoro essa equação até hoje. Por quê? Porque eu sei essa daqui tem significado para mim. Essa daqui canta para mim. Essa daqui canta para mim. Então, eu pego e igualo essas duas aqui, certo? Usando isso daqui, e determino isso toda hora que eu preciso. Certo? Toda hora que eu preciso. Porque eu sei que R3 é proporcional a T2. Então, é só encontrar quem que é essa constante aqui. Não. Então, o trabalho de Newton foi fantástico, realmente. Certo? Não. Bom, mas como eu falei para vocês, a gente precisa fazer algumas contas. Eu preciso mandar um satélite. Como é que eu vou mandar um satélite? Eu preciso escolher o local onde ele vai ficar, e para isso eu preciso saber a força que vai estar atuando nele, ou seja, qual é a velocidade que ele vai ter, como ele vai ficar viajando lá no espaço. E trabalhar com força é muito difícil, então a gente vai ter que introduzir outros conceitos. O conceito mais importante é o conceito de campo gravitacional. O campo gravitacional, o que que é? Aqui eu desenhei a Terra. Desenhei a Terra para dizer que a Terra tem um campo gravitacional. Porque a gente está sentindo esse campo gravitacional o tempo todo. Aqui em cima da mesa onde eu estou, aqui tem uma caneta. Se eu tirar a caneta na superfície da mesa, ela vai cair. Por quê? Porque tem um campo atraindo ela. Assim como tem um campo atraindo a xícara, atraindo o mouse, atraindo o computador, atraindo tudo. Certo? Esse desenho aqui poderia ser do Sol também. O Sol também tem o seu campo gravitacional lá. Mesma coisa. E quando for uma esfera, o campo gravitacional é esse campo orientado para cá. Essas setas aqui representam o que? A força que uma outra massa qualquer vai sofrer. Vai querer vir para cá. Isso vale a mesma coisa para carga elétrica, só que quando é carga elétrica, as flechas, as setas podem estar indicando para dentro ou para fora da carga. Porque eu tenho carga positiva e eu tenho carga negativa. E as setas são sempre para uma carga positiva. Como é que uma carga positiva ia sentir?
Então, se é o campo elétrico de uma carga positiva, certo? Uma outra carga positiva vai sentir um campo assim, vai querer ir embora. Se é o campo de uma carga negativa, uma carga positiva vai querer vir para cá. Então, o campo dele é assim. No caso das massas, que é o Sol, a Terra e tudo, não existe isso. Existe só atração. Então, para quando for uma massa esférica, o campo é totalmente simétrico desse jeito. Qualquer outra massa vai se sentir atraída por essa para ir lá para o centro dela. Certo? E o que é interessante do campo? É que o campo tira a carga de prova. A carga de prova é, por exemplo, a caneta aqui. Qual é a força que a caneta tem? A caneta sofre. A gente já sabe, inclusive, né, que a caneta sofre uma força chamada mg. Né? Depende da massa da caneta. Se for o computador tem uma massa maior, então a força é maior. Se for uma folhinha de papel, a folhinha de papel tem uma força, tem uma massa menor, então é uma força menor. Ou seja, a força depende de quem é essa massa. Só que o campo gravitacional não depende. O campo gravitacional, nesse exemplo que eu estou dando para vocês, é essa constante G aqui. Porque o campo é o mesmo na superfície aqui da Terra, né? Se eu estou mais longe, então já não é o valor G, já perdeu, já diminuiu esse valor. Certo? Mas então o campo só depende daquela massa que está atraindo, que eu estou considerando. Aqui no caso, eu estou considerando a Terra, porque eu quero saber dos satélites, ela vai atrair os satélites, então eu preciso saber como que ela vai interagir com os meus satélites, ou com a Lua, ou com quem quer que seja. Se for no caso do sistema solar, então é o Sol. O Sol é a minha fonte de campo lá. Que eu nem pergunto, não me interessa, tá certo? Eu tenho um campo lá, causado pelo Sol? Bom, tudo bem, causado pelo Sol. Ou por 2 sóis, ou por 3, ou por qualquer coisa que seja, tá certo? Eu tenho esse campo resultante, né, que vem do que estiver lá atraindo a gente, certo? Não preciso nem saber quanto que é. Tem um campo aqui. O campo gravitacional, normalmente, acho que todo mundo chama de E, assim como o campo elétrico, né, vai, certo? Ou, talvez eu não tenha visto o livro deve chamar de G, o G minúsculo. Tem mais sentido que seja o G, certo? Só para dizer que é o mesmo nome aqui, tá certo? Na verdade, é a definição. Então, o que acontece? Por que isso daqui é melhor eu fazer? Porque se eu quiser saber a força que uma borracha sofre, é só eu pegar a massa da borracha e multiplicar por esse G. Então, quem eu preciso saber é isso daqui. Se for a força que uma nave espacial sofre, é só pegar a massa da nave espacial e multiplicar por esse G. Entende? Então, para essa posição aqui, o valor de campo só depende do que eu tenho lá. Só depende do que eu tenho aqui. A força vai depender de quem eu trouxer para cá. Quem eu for considerar aqui. Se é uma borracha, é uma força. Se é uma nave espacial, é outra força. Tá? Mas o campo não depende dessa minha carga de prova aqui. E o campo, assim como as forças, eles se somam. Né? Porque a força a gente já sabe que ela se soma. Né? Se eu tiver aqui o Sol, a Terra e outro planeta aqui, quem atua na Terra? O Sol atrai a Terra, mas esse planeta também atrai a Terra. O Sol atrai esse planeta, mas a Terra também atrai esse planeta.
esse planeta atrai o Sol, mas ele também atrai a Terra. A Terra atrai o Sol, mas ela também atrai esse planeta. É sempre uma soma. Isso é importante a gente saber que a força total é a soma de todas elas. Eu posso não saber fazer essa conta. Eu posso não saber resolver esse sistema aqui, mas eu preciso entender que é assim, que aqui é a força total. Quando a gente vai aplicar a lei de Newton, eu tenho que entender que eu tenho que somar força total e falar, bom, isso aqui é massa vezes aceleração. Ou dPdt, né? É mais correto. Quando eu igualei isso daqui a fórmula Gm m sobre R2, eu estou aproximando dizendo que só tem o Sol atuando, as outras são tão pequenas que eu não considero, tá certo? E é por isso que dá aqueles numerozinhos diferentes lá no final, tá certo? Com os erros bem pequenos. Tá? Mas, em princípio, dá para fazer num computador aqui. Tá? E o campo elétrico, o campo gravitacional, perdão, é só a parte envolvida com a sua fonte lá. Então, em princípio, para uma carga, para uma massa, né, para um Sol, para um centro atrativo sozinho, tá? O campo fica oh, meu Deus. O campo fica sendo G a massa daquele centro lá, dividido por R2 na direção de R. Deixa eu ver se alguém que chegou aí sabe o que é. Não. Ora, se eu tiver dois centros, eu tenho que fazer esse mais o outro. E mais o outro, e mais o outro. Certo? E é claro que quando tem uma soma assim, a gente já sabe o que acontece, né? Certo? Eu tenho que transformar isso aqui depois numa integral. Certo? O sistema pode ser complexo. Essa fórmula que o Newton propôs é a fórmula para quando a massa aqui está distribuída de forma homogênea dentro de uma esfera. Então, você tem uma densidade de massa, que é a massa dividida pelo volume. Se isso daqui é constante, ou seja, se isso daqui é uniforme, então o campo dela atua como se toda essa massa tivesse centralizada aqui, na origem. Não é verdade se essa relação não for obedecida. E aí eu preciso fazer uma integral. Certo? E aí, então, essa equação aqui ficaria uma equação para resolver no computador do tipo G integral de dm sobre R2 na direção do R. Quando isso daqui é constante, então se aqui é constante, dm é uma constante vezes dv, passou para cá, sai e acabou rapidão. Se não é constante, é muito mais trabalhoso. Não é impossível, mas é trabalhoso. Tá? Então, a ideia de campo, por enquanto, é essa. É saber que existe lá um tanto de massa lá que atrai essa nossa massa de prova aqui. Essa massa de prova pode ser a Terra, quer dizer, uma massa enorme. Pode ser uma borracha, tá certo? É uma massa pequena, mas é só multiplicar a massa por aquele campo. Então, o campo não depende daquilo que você está estudando, daquele corpo que você está estudando. O campo é inerente
aquela distribuição original, certo? Então, o Einstein entendeu isso daí como sendo uma deformação do espaço. Lembra que eu falei para vocês? Eu não sei como é que força atrai, força tal, não sei o quê. O Einstein deu uma outra visualização do negócio, querendo explicar de uma forma mais clara, dizendo, não, é que a massa deforma o espaço, né? Então, agora, veja bem, se eu colocar um satélite aqui, jogar o satélite com uma certa velocidade para lá, ele vai sentir um espaço deformado, ele vai ficar fazendo essa volta aqui. Eu não sei se ficou mais simples, tá certo? Porque a pergunta acaba sendo a mesma. Por que a massa deforma o espaço? Tá certo? Então, você tirou a questão de falar, ó, massa atrai massa, e aí eu não sei por que isso acontece, você tirou essa pergunta daqui, você não fala mais que massa atrai massa, você fala que massa deforma o espaço. Então, se ela deforma o espaço, a outra massa vai interagir com esse espaço torto aqui agora, por conta dessa massa. E a pergunta fica a mesma, por que massa deforma o espaço? Tá certo? Então, a gente tem sempre uma pergunta lá que não dá para responder. Tá? Tem sempre uma pergunta que não dá para responder. Bom, então, no caso da nossa superfície aqui da Terra, a gente já viu que o nosso campo gravitacional é aquela constante G universal, vai ser a massa da Terra dividido pela distância que você tem no seu objeto até o centro da Terra. Ou seja, olha que interessante aqui. Se eu pegar essa primeira linha verde aqui, deixa eu botar o laser aqui para parecer mais claro. Certo? Essa primeira linha aqui. Esse valor G aqui, para qualquer ponto dessa linha aqui, ele é o mesmo. Ele só muda a direção dela. Aqui está apontando para cá, aqui está apontando para cá, aqui está apontando para cá, aqui estaria apontando para cá e assim vai. Só muda a direção, mas o valor é o mesmo, ou seja, o módulo é o mesmo. E para qualquer outra linha, a mesma coisa, né? Para essa linha aqui também, o módulo é o mesmo. Só muda a direção. Nem o sentido não muda, porque é sempre para o centro. Para essa outra, a mesma coisa. Esse valor é menor que esse, que é menor que esse. Se eu estou aqui na superfície da Terra, por que o G é constante aqui na superfície da Terra? Ora, porque o raio que entra aqui é o raio da Terra. O raio da Terra, como a Terra, a circunferência é 40 mil quilômetros, o raio da Terra vai dar 6.300 e alguma coisa. 6.370 quilômetros, a grosso modo. 6.370 quilômetros. Então, o G que está ali, ó, a diferença do G que você sente lá na beira do mar, o G que você sente na beira do mar é a constante G, que o Cavendish encontrou, a massa da Terra, dividido pelo raio da Terra, que é 6.370 quilômetros. 6.370 quilômetros é 6.370.000 metros ao quadrado. Se você vem aqui para Campo Grande, a altura aqui em Campo Grande é tipicamente 600 metros. Quanto que é o G aqui? O G aqui, então, é G, massa, e a altura daqui até o centro da Terra, 6.370 quilômetros e 600 metros ao quadrado. Quando você calcular esses dois aqui, a diferença vai ser muito pequena, imperceptível. Aquela lá dá 9,8106, não sei o valor exato, e a outra aqui de baixo vai dar 9,81059. Certo? Não muda muito nessa escala aqui. Mudaria entre essas distâncias, porque aqui você vê que o raio aqui, ó, já é bem maior que o raio da, já é maior que o raio, não é bem maior que o raio da Terra, já é comparável, né? Certo? Aqui, olha o quanto ele andou aqui.
Então, é essa distância aqui até o centro. E aqui é essa distância até o centro. Então, mudou bastante. Então, o G daqui para cá mudou. E quanto mais longe você vai, menor ele vai ficando, né? Porque essa distância aqui vai aumentando. E aí a força fica, então, mg, onde m agora é o seu corpo. Se for o seu corpo numa balança, você vai estar medindo a sua massa, certo? Com o g que você tem. Então, aqui na superfície da Terra é 9,8. Aqui para fora é menos, vai menos, certo? A força que a Terra está fazendo em você é menor quanto mais longe você estiver. Claro, né? Como a gente já era de se esperar, dada por essa expressão. Vale para o Sol, vale para tudo, tá certo? Então tem essa relação aí. Ela é geral, aqui está só exemplificada. Tá? Se eu tiver dois campos, eu vou somá-los assim. É um campo sozinho, tinha só. Cadê a minha setinha aqui? Deixa eu ver. Um campo sozinho, as flechinhas estariam aqui assim, né? Tal, tudo certinho. E esse daqui estaria para cá. Horas, mas aí eu preciso somar os vetores, tá certo? Então, somar vetor é somar essas flechinhas aqui, que tem módulo de direção e sentido. Então, é claro que essa daqui com essa daqui não vai me dar problema, eu consigo somar todas elas aqui, mas aqui elas vão começar a entortar desse jeito. E vai ter uma região aqui no meio onde eu não tenho nenhuma flechinha, onde eu não tenho campo. Particularmente, se M1 for igual a M2, é bem aqui no meio. Que ela não sofre força nenhuma. Por quê? Porque a força para cá fica igualzinha à força para lá. Né? Se as massas forem iguais. Se essa massa for igual a essa. Se o M2 for maior, essa força aqui é maior. Então, aqui vai ter uma resultante para cá ainda. Então, o zero estaria mais próximo dessa outra aqui. Certo? Porque daí essa daqui ficou um pouco menor, essa ficou um pouco maior, e elas se equilibraram. Aí é só equilibrar as duas, né? Claro, tá certo? É só eu fazer G, a minha massa de prova, M1, sobre essa distância aqui ao quadrado, D1 ao quadrado, tem que ser igual a G, a minha massa de prova, M2, sobre D2 ao quadrado, onde aqui é o D2. D1, D2. Certo? Não depende de quem é a massa de prova, certo? Não depende do G, depende só das massas para encontrar quem é a distância. M1 sobre M2 fica igual D1 ao quadrado sobre D2 ao quadrado. Se M1 for igual a M2, D1 é igual a D2. Se M1 for o dobro, vai dar a raiz quadrada lá. For o triplo, vai dar a raiz quadrada de 3, assim vai. Certo? Então, você consegue achar onde que é o equilíbrio. Aqui nessa linha, né? Certo? Porque o zero só vai ter o zero nessa linha aqui. Aqui é só representando com mais linhas o mesmo desenho, né? Para a gente entender, então, que vai acontecer esse zero aqui. Essas duas são de mesma intensidade, então aqui esse zero vai estar bem aqui no meio. Senão elas estariam mais deformadas aqui. E um outro desenho mais bacana, então, para a gente ver isso, é como se fossem dois sóis, né? Lembrando a nossa querida, falecida Cássia Eller lá, né? Quando o segundo sol chegar, vai acontecer isso. Certo? A gente tem, então, esses dois sóis
traindo a Terra, ou um outro planeta aqui qualquer, tá certo? Esse daqui vai dar uma força para lá, e esse daqui vai dar uma força para lá. A resultante, quem que é? A resultante é um negócio aqui, assim. Tá certo? Então, aqui aparece, quer dizer, de tudo isso aí que eu falei, aparece uma outra entidade. Então, a gente tem que perceber que existe uma outra coisa. Existe um número escalar que é constante nesses casos aí. A gente viu ele, tá certo? A gente viu aqui, esse número escalar, ele é constante aqui. Só mudou a direção dele. Ele é constante aqui, só mudou a direção dele. O que é isso que é constante? Se eu puser aqui, o módulo da força é o mesmo que se eu puser aqui. Se eu puser aqui, isso está mudando a direção. Vale 10 em toda essa circunferência aqui. Se eu puser aqui, ele vale 12. Vale 12 em toda essa circunferência aqui. Lembra, quanto mais próximo, maior a força, né? Peraí que eu vou espirrar. Entendeu? Vale 12 ao longo de toda ela aqui. Só está mudando a direção. Se eu puser aqui dentro, ela vai valer 20 ao longo de toda ela. Então tem um número constante aqui. O que é esse número constante? Certo? Que está aqui desenhado aqui, ó. Esse valor que é constante é a energia do meu sistema. A Terra aqui, ela vai ter a mesma energia aqui, a mesma energia aqui, a mesma energia aqui, a mesma energia aqui. Entenderam? Aqui, ó, ela está mais próxima dessa e mais longe dessa. Mas a soma das energias é a mesma. Entendeu? Vai ter uma posição que isso vai acontecer. Certo? Ora, isso daí é chamado, essas curvas que estão aqui são chamadas curvas de nível. Curvas de nível, o pessoal da roça conhece bem. Tá? Vocês já viram, já quando vocês estão viajando por aí, algum morrinho que tem lá e tem aquelas espécies de estradinha que o cara fez assim, você está olhando de frente e está vendo isso, né? Se você olhar de cima, a grosso modo o que o camarada fez foi isso daqui, ó, ele fez lá um primeiro, depois fez outro, e ela vai acompanhando o terreno. E o que ela é? Ela é uma curva onde a água fica constante, a água não desce. Então, isso daqui está marcando o nível do terreno. Ela está no mesmo nível aqui. Ou seja, são curvas onde a altura é a mesma, são curvas onde a energia potencial, então, é a mesma. O camarada da roça, ele não fala assim, certo? Ele não sabe esse nome, mas a gente está sabendo isso daqui. Então, eu olhando de cima, estou vendo isso, eu estou vendo, então, o formato da montanha aqui, como que ela é, certo? Aí, de repente, ela apertou aqui, ela foi para lá, tá certo? Então, é um desenho, são as curvas de níveis do meu sistema, porque a energia é a mesma aqui. É a mesma aqui, a água não escorre. São essas curvas que estão desenhadas aqui, para esse sistema. Claro, isso aí tem que ser calculado, né? Isso aí não é chutado. O camarada na roça lá também não faz chutado, não. Ele leva uma mangueirinha e ele vai medindo, tá certo? Ele não calcula, mas ele vai medindo onde que o nível é o mesmo. Aqui é a mesma coisa. Aqui não tem a mangueirinha, mas aqui tem o seu cálculo, que vai ser baseado nesse campo causado por essas duas massas aqui, que são atrativas, certo? Então, elas me dão essa região desenhada por essas linhas, onde qualquer partícula que tem a mesma energia, certo? E aqui no ponto, aqui nesse caso, aqui é um ponto de energia zero. Por quê? Porque quer dizer que a força para cá é a mesma força para cá.
Esse, inclusive, está representando que esse Sol aqui tem uma massa maior, então por isso que está mais perto do outro. É claro que aqui eu estou fazendo isso para esse plano. Se for o plano de cima aqui, tem que ser outras curvas e outras curvas. Mas o que importa é que o valor é constante aqui. Então, aparece essa ideia de um número, finalmente, que é uma energia. Eu chamo de energia, que é energia potencial gravitacional. E ela é um valor escalar. Ufa, eu saí da questão dos vetores. Então, se eu souber quem é a energia potencial gravitacional, eu estou trabalhando com escalares. Essa curva aqui é uma função, né? Mas por mais que ela seja uma função complicada, ela é uma função que depende só de x, y e z. Ela não tem componentes, essa função. Não é uma função de uma componente x, de x, y e z, uma componente y, de y, x, y e z, uma componente z, de x, y e z, como uma função vetorial. Ela é uma função escalar, é muito mais simples de trabalhar com ela. E como que eu relaciono ela com a força que essa minha massa vai atrair? Porque se tiver uma massa aqui, né, uma lua, uma borracha, um planeta, ele vai sentir uma força. Vai sentir uma força que é a soma dessa força com essa força. Mas se eu tenho essas linhas aqui, como que eu obtenho a força? Ora, bom, isso daqui é energia. Energia é uma entidade difícil da gente explicar, né? Energia, a gente sabe que existe, certo? Mas é algo que realmente deixa a gente encafifado, porque não tem uma forma direta de medir energia. Você sempre mede energia de uma forma indireta. Você nunca mede aqui e fala, bom, a energia desse negócio é tanto. Você, na verdade, você está medindo alguma outra coisa. Certo? O maior exemplo, a única energia que a gente quer sempre chegar, que a gente consegue visualizar, é qual? É a energia cinética. A energia cinética, você mede o quê? Na verdade, você mede a velocidade do teu sistema e você fala, bom, energia cinética é mv ao quadrado sobre 2. Então, se tem velocidade, tem energia cinética. Ora, às vezes o sistema não tem energia cinética, mas você sabe que ele tem energia. Por quê? Porque aí é chamada, então, energia potencial. Energia potencial é uma energia que a gente pode transformar em energia cinética. Energia potencial, então, da minha caneta em cima da mesa. Se eu jogar ela para fora da mesa, eu tirar da mesa, tirar a mesa que ela vai ganhar energia cinética. Ela vai perder energia potencial, que ela estava mais alta, mais longe do centro da Terra, que a mesa estava impedindo ela de se aproximar do centro da Terra. Quando eu tirei a mesa, ela vai se aproximar do centro da Terra, então ela vai cair, ela vai ganhar velocidade. Então, energia, uma forma visual de energia, é energia cinética, sempre que é velocidade. Energia potencial é toda aquela que eu posso transformar em velocidade. A energia potencial precisa sempre uma definição a mais, tá certo? Qual é o tipo de energia potencial? Aqui no nosso caso, é energia potencial gravitacional. Certo? Então, essas linhas todas, né, me representam a energia potencial gravitacional para uma massa qualquer aqui. Certo? Então, e aí, como é que eu relaciono isso com a força? Porque a força é alguma coisa que a gente sente, né? Força é um negócio que a gente, como a gente sente, é mais fácil de falar. Bom, a força é alguma coisa que está interagindo. Está interagindo. Seja eu levando o ímã para perto da geladeira, eu tenho que segurar o ímã para ele não se aproximar lá. Então, tem que fazer força. Eu tenho que empurrar o móvel, eu tenho que fazer força. Então, força a gente entende que tem a ver com esforço. Certo? E, às vezes, essa força, que é quando a gente importa, é quando ela provoca um deslocamento.
Então, a força que importa quando estou empurrando um carro é a força que faz o carro se deslocar. Certo? A força que provoca um deslocamento, que é a força que importa, ela dá origem a uma entidade que eu chamo de trabalho. Esse daqui é o trabalho da força, então. Se tem um deslocamento causado por uma força, é porque essa força realizou trabalho. Aqui é um produto escalar. Por quê? Porque quer dizer o seguinte, tá certo? Você pode aplicar uma força para cá e o movimento ser para lá. Então, essa força não realiza trabalho. Ela não altera o movimento. Certo? Ora, se você tem uma força para cá, eu vou pôr aqui nesse caso aqui, o trabalho é zero. Se você tem uma força para cá, e ela causou um deslocamento para cá, então o trabalho aqui é FD. E se você tem uma força para cá e um deslocamento é para lá, então é só essa componente do deslocamento aqui que consta. Então, nesse caso, o trabalho é F escalar D. Então, o trabalho é o que resulta do esforço que provocou um deslocamento. Se o esforço provocou um deslocamento, ele realizou trabalho. Se ele não provocou deslocamento, ele não realiza trabalho. Aquele eterno exemplo de eu pegar um livro na palma da minha mão e sair andando. A força, peso que o livro está fazendo em cima da minha mão não realiza trabalho nenhum. Porque eu estou andando com o livro constante em cima da minha mão. O deslocamento é paralelo ao chão e a força é perpendicular ao chão. Então, o produto escalar dessas duas coisas dá zero. Tá? Ou seja, a força-peso do livro não faz trabalho. Precisa entender isso. Quem está fazendo trabalho? Quem está fazendo trabalho é a força de atrito. A força de atrito que é o fato de eu empurrar o chão com a sola do meu sapato, o chão me empurra de volta e me empurra de volta e eu vou com a mão para frente. Existe o atrito da minha mão com o livro, o atrito é maior do que o necessário para o livro escorregar, então o atrito leva o livro para frente. Então, o trabalho, quem está realizando é a força de atrito. Certo? E aí, a gente já sabe que trabalho é variação da energia potencial. Com sinal contrário, por simples convenção, tá certo? Se a força realizou o trabalho, eu perdi energia potencial. Se eu ganhei energia potencial, é porque foi realizar trabalho em cima do sistema. Só isso que esse sinal aqui quer dizer. Ora, então isso daqui é menos a integral de F escalar ds. O trabalho é FDS, né? Então, na verdade, a integral desse negócio. Se a força é constante, sai aqui para fora, fica S escalar S. Ou seja, a variação da energia potencial é menos a integral de F ds. Então, de alguma forma, a força é alguma derivada desse negócio aqui, né? Esse daqui é a integral desse bicho, esse bicho aqui é a derivada desse. Certo? Essa forma de derivada aí, que eu não tenho certeza se vocês já viram os cálculos da vida que vocês estão fazendo, tá certo? Essa daqui é uma derivada chamada derivada direcional, tem direção aqui envolvida, né? Certo? E essa derivada é exatamente aquilo que o pessoal na roça faz, é o gradiente, tá certo? Então, o F é menos o chamado gradiente da energia potencial. F é um vetor
a energia potencial é uma função escalar, você derivando essa função de uma forma vetorial, você tira a força. Na verdade, então, o F aqui é menos du dx na direção I, menos du dy na direção J, e menos du dz na direção K. Certo? Então, você construiu um vetor a partir de uma função escalar. Certo? Isso é muito bacana. Muito bacana e ajuda muito a gente. Então, eu só preciso saber como que é a energia potencial do meu corpo naquela distribuição de massa que eu tenho lá que está atraindo ele. Ora, mas só um passinho a mais para frente, tá certo? Falta uma coisinha só. A energia é uma coisa que a gente entende, a força é um negócio que a gente entende, o campo gravitacional ali a gente entendeu, né? Não é, sabe, é devido ter aquelas massas que estão lá, aquele sol que está lá, então tem o campo gravitacional aqui, né? Eu, na verdade, já estou acostumado com o G aqui na Terra. Então, a força depende de quem é a minha massa, depende se é o meu lápis, se é a minha bola de boliche, o que que é. A energia depende dela também, né? Porque energia é força, então a força depende de quem é essa massa, a energia também depende de quem é essa massa. Lembra, eu estava aqui, estou falando o tempo todo, depende de quem é a massa que está aqui. Ó. Mas se eu puser uma outra massa aqui, ela também segue essa constância o tempo todo aqui. E se eu puser uma outra massa, ela também segue o tempo todo. E uma outra massa, ela também. Essa estrutura aqui, essa linha, não depende de quem eu coloco aqui. Por quê? Porque o campo gravitacional aqui não depende de quem eu coloco aqui. A energia potencial depende. Mas tem uma entidade aqui, então, que acompanha a ideia do campo gravitacional, alguma coisa que não depende. Essa alguma coisa que não depende, a gente dá um nome para ela, certo? Que é simplesmente o potencial gravitacional. Por falta de criatividade, as pessoas, ao invés de dar um nome mais diferente, para não ficar parecendo igual, para não confundir, puseram um nome igual. O potencial gravitacional. Segue a mesma lógica do potencial elétrico, certo? O potencial gravitacional não é a energia potencial gravitacional. A energia potencial gravitacional depende daquela minha massa que eu coloco naquele desenho. Se é o planeta Terra, se é o planeta Júpiter, ou se é a Lua. O potencial não. O potencial é simplesmente esse valor dividido pela massa lá. Então, o potencial gravitacional QV, certo? Ele é aquela energia potencial dividido por M. Certo? Ou seja, então aí nesse caso fica que o campo elétrico é essa derivada toda aí, igualzinha, só que do potencial. Certo? E aqui vai. dV dy e dV dz. Eu pus o mais aqui, então tem que pôr um parênteses ali. Certo? Então, só para não fazer, para fazer diferença, para vocês entenderem o que é potencial e o que é energia potencial. São duas coisas diferentes. Para cá, para o nosso curso aqui de gravitação, isso nem vai aparecer muito. Mas para quem faz elétrica, a gente tem que gravar, porque é a mesma coisa lá, só que lá é energia potencial elétrica, né, aqui na gravitacional, e lá tem o potencial elétrico. O potencial elétrico, por exemplo, é o que está na tomada. Na tomada eu tenho 110 volts. Aquilo é potencial elétrico.
Não é energia potencial. Certo? O potencial elétrico que eu tenho ali é 110 volts. Quando eu ponho uma carga, aí eu tenho uma energia. Eu tenho 110 volts vezes aquela minha carga. For uma lâmpada de 100 watts, por exemplo, eu coloquei uma carga ali equivalente a 100 watts, me dá uma energia. Certo? Por quê? Vai sair uma corrente elétrica para acender a lâmpada de 100 watts. Se eu colocar uma lâmpada de 200 watts, vai sair uma corrente elétrica que é o dobro. E o potencial lá é o mesmo. Certo? Então, essa questão de potencial é importante, principalmente para a elétrica, aqui, entendendo que o potencial é isso. A mesma questão, tá certo? São essas curvas aqui, e a energia é o valor da massa que eu coloco aqui, vezes esse potencial. Então, o potencial me dá origem ao campo, a energia potencial me dá origem à força. Tá? Como eu vou fazer um satélite, então eu sei a massa do satélite, eu vou estar sempre preocupado com a energia potencial. A energia potencial estará relacionada com a massa do meu satélite. Então, eu preciso saber quanto que o satélite pesa, se ele pesa 80 quilos, se ele pesa 200 quilos, tá certo? E aí, é a massa dele que vai entrar na história. Tá certo? Eu não sei nem que hora que é, quem tem horas aí. Deixa eu sair aqui para ver que hora que é. São 8h06, então ainda temos mais um tempinho, podemos continuar um pouquinho mais. De manhã eu parei por aqui, então eu já vou parar também daqui a pouco. Certo? Então, essa é a relação que a gente tem. Né? Para uma dimensão só, trabalho a integral de f dx. Se for em várias dimensões, isso daqui é a integral entre um ponto 1, um raio 1, um raio 2, de f escalar dr. E como o trabalho é menos a variação da energia potencial, então a variação da energia potencial fica uma integral desde R1 até R2 de F dr. Ora, mas a gente tem a forma da força gravitacional. A forma da força gravitacional é de R1 até R2, G M sobre R2 dr. Ora, o G não depende do R, a massa não depende do R, né? Se for a massa lá do Sol, tá, não depende do R, a minha massa aqui não depende do R, tudo isso aqui sai fora da integral, o processo fica uma integral dr sobre R2. Né? Você vê que o produto escalar aqui agora já foi embora, por quê? Porque a força é para cá e eu estou pensando num deslocamento na direção da força. Então eu vou ficar com essa energia potencial bem fácil de determinar, tá certo? Ela vai ser dessa forma. Aqui eu estou falando proporcional, então eu estou preocupado com a unidade dela, tá certo? Para especificar mais claramente, é que eu tenho que colocar massa, se for da Terra, por exemplo, da Terra, e massa do meu satélite, do meu corpo, do que eu quiser. Certo? Satélite. Essa é a minha energia potencial. A energia potencial de um corpo, então, é G, a massa da Terra, a massa do satélite dividido por R, onde R é o raio do centro até onde ele está. E aí, se alguém lembrar de Física 1, em Física 1 o camarada calculava lá a energia potencial e ele falava, talvez sem explicar muito, eu não sei como é que ele explicava ali, né? Você fica meio amarrado, que a energia potencial,
naquele caso, quem que é a energia potencial de um corpo gravitacional? Ela era sempre mgh, não é? Onde m é a massa do meu corpo, certo? Então, quer dizer, aqui está G, a massa do meu corpo, a massa da Terra sobre R. Qual que é a verdadeira? É essa ou é essa? Qual que é a diferença das duas? Aqui, para eu fazer essa integral aqui, eu assumi uma coisa, tá certo? Eu assumi que a energia potencial gravitacional vai ser zero quando a minha massa, a minha bola, o que eu estiver estudando, estiver muito, muito longe, tá certo? Ou seja, quando essa posição final aqui, cadê o negócio aqui? Quando essa posição final aqui for infinito. Porque faz sentido, né? Certo? Quando a minha bola de boliche, a minha maçã, a minha caneta estiver infinitamente longe da Terra, qual que é a energia dos dois de interação? É zero. Então eu pus o zero lá. Preferi pôr o zero no infinito. Certo? Bom. E o professor sempre falou para vocês que a energia potencial gravitacional, você escolhe a referência onde você quiser. Certo? Não foi isso que ele falava? Ele estava certo. Agora, como que diz daqui eu chego nisso daqui? Onde que está aqui a questão? Ora, se você lembrar bem o G aqui da gravidade, ele era G, a massa da Terra, sobre R2, onde R2 é o raio da Terra. Vamos voltar lá para ver se eu estou falando verdade? Opa, vou sentir encontrar aqui. G, massa da Terra sobre R2. Certo? Então, tá aqui, ó, G, massa da Terra sobre R2. Então, a energia potencial nessa equação aqui, ela é G, massa da Terra, massa pequena, sobre R2 vezes H. E aqui eu tenho G, massa da Terra, massa sobre R. Ora, R é aqui na superfície da Terra. Se eu fizer com H aqui, eu tenho que fazer a energia potencial desse jeito. G, M sobre R mais H. Certo? R mais H. Ora, o H é muito pequeno comparado com R, então isso daqui eu posso escrever G, quer dizer, até aqui não tem aproximação nenhuma, tá tudo certo. GMM sobre R, que multiplica 1 mais H sobre R. Certo? Tá preciso isso daqui é exato. E esse daqui passa para cima, como sendo 1 mais H sobre R, menos 1. Também está exato. Agora, quando eu falar, bom, o H é muito menor que o R, então isso aqui é praticamente um número muito pequeno. Então eu faço a expansão. 1 mais H sobre R elevado a menos 1 vai dar 1 menos H sobre R. Praticamente isso. E eu colocar aqui, então eu vou ficar com um termo que é G M sobre R mais, ou menos, né, menos, aqui tem um menos também, então aqui tinha que ter um menos, vai dar um menos aqui, vai dar um mais aqui, G, M, aquele outro termo lá, M sobre o R que está aqui, H sobre R. Ora, G
M, perdão, M grande aqui, sobre o R2 é o Gzinho. H e o M, MGH. A menos dessa constante aqui, que é o meu referencial de energia, para colocar energia igual a zero no infinito. Então, elas são iguais. Tá? Então, a gente só avançou e conseguiu explicar melhor essa equação que aparecia um pouco do nada para a energia potencial. Né? Aparecia um pouco sem explicação. Essa equação, e agora ela tem uma explicação. Ela tem uma explicação baseada na força que Newton escreveu para explicar a lei de Kepler. Tá? Então está tudo fechado, tudo certinho. Bom, eu acho que está bom por hoje. Passem lá no chat ali, escrevam lá a presença de vocês lá, tá certo? Espero que seja a última vez que eu possa fazer isso pelo AVA agora, semana que vem já, tá? Então mandem uma mensagenzinha ali, só bota presente lá, porque como eu estou gravando, depois eu vejo. E aí fica para colocar lá no sistema, tá certo? Que vocês vieram. Alguma dúvida? Como é que tá? Como é que tá o curso? Tá certo? Tá. Eu falei, essa parte aqui é pesada, ainda falta algumas coisas, né? Mas a gente termina aí na aula que vem, tá certo? Eu termino na aula que vem e já vão exercícios para lista nesse final de semana, tá certo? Deixa eu ver, tá todo mundo ainda aí? Tá todo mundo aí agora já colocando aí o presente e tal. Tá todo mundo marcando. Vou interromper a gravação agora.